Nessa terceira parte, agora dos cálculos estequiométricos, a gente vai relacionar a quantidade em massa a partir de um valor já em massa. Então, vocês vão ver que é bem simples também esses cálculos, tá? Chega a ser até mais simples do que a relação massa e mol, porque tu vai ter que já determinar em massa a partir da massa molar. Então, a gente vai começar a ver a partir da lista de exercícios que vocês têm. Nós vamos pegar esse exemplo, tá? Que é a lista de exercícios de vocês, o número 20. Onde diz o seguinte: o cobre participa de muitas ligas importantes, tais como latão e bronze. Ele é extraído de calcocita, Cu2S, por meio de aquecimento em presença de ar seco, de acordo com a equação. A equação está aqui presente, tá? Vocês vão visualizar que ela também já está balanceada. Tá? Nós temos 2 cobres, temos 2 cobres. Temos um enxofre, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, as proporções estão corretas. Qual é a massa de cobre que pode ser obtida a partir de 500 gramas de Cu2S? Dados massas atômicas, cobre 63,5 gramas por mol e enxofre 32 gramas por mol. Então, vejam, ele está pedindo a determinação de massa a partir já um valor em massa, nesse caso em gramas, 500 gramas de Cu2S. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar as substâncias para o nosso cálculo. Como ela está pedindo para determinar a massa de cobre a partir de 500 gramas de calcocita, que é Cu2S. Então, a gente relacionou aqui, ó, as substâncias. O que a gente vai fazer agora? A gente não relaciona mais com mols. Não exatamente, na verdade. Mas vocês vão ver que, primeiro, a gente vai ter que calcular a quantidade da massa molar de cada um deles. Primeiro, a gente vai ter que calcular a massa molar de Cu2S. Mas vejam que assim, ó, em relação a cada um dos elementos, já foi dada a massa atômica deles. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai calcular a massa atômica do cobre. Tá? A massa atômica do cobre é 63,5, certo? 63,5 gramas por mol. Depois, vocês vão ver que a massa atômica do enxofre é 32 gramas por mol, porque a questão já me deu. Então, eu tenho que pegar cada um desses elementos e colocar aqui os dados. Após isso, eu quero saber a massa molar do Cu2S e não de cada um deles. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho 2 cobres, tá? Tenho 2 aqui, que vai multiplicar pela massa molar do cobre, mais eu tenho um enxofre multiplicado pela massa molar do enxofre, que é 32. Então, este primeiro número sempre vai ser relacionado à quantidade que tem desse elemento nessa substância e vai multiplicar pela massa molar. Então, vejo que esse 2 é porque tem 2 cobre, esse 1 é porque tem 1 enxofre. E eles vão multiplicar cada um as suas massas molares. Após isso, a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 63,7, que vai dar 127, mais 1 vezes 32, que vai dar 32. Agora, a gente vai somar esses valores, que vai dar 159 gramas por mol. Então, nós temos 159 gramas para 1 mol de Cu2S. Vejam que, se é 159 gramas para 1 mol, quantos mols, na verdade, a gente tem aqui de Cu2S? Se está em branco e a reação já está balanceada, então significa que nós temos 1 mol só. Então, essa massa molar a gente não precisa multiplicar. A gente pode dizer, basicamente, para vocês também não se perderem, ela vai multiplicar por 1, mas não vai alterar o seu valor, certo? Então, porque nós temos somente 1 mol aqui, então a gente multiplica por 1. Se tivesse, por exemplo, 3 mols aqui na frente, a gente ia multiplicar essa massa molar por 3, mas como só temos 1, não precisa multiplicar. Bom,
A gente também tem que calcular a massa molar do cobre metálico, tá? Se nós temos que calcular a massa molar do cobre metálico, a questão já me deu, tá? Que é 63,5 gramas por mol. Só que, tá? Olhando ali o balanceamento, eu tenho somente 1 mol de cobre? Não. 63,5 gramas é para 1 mol, só que nós temos 2 mols. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos multiplicar essa massa molar por 2. Multiplicando por 2, a gente vai achar o quê? Os resultados. Então, a gente vai pegar o valor de cada um deles, tá? Esse cálculo da massa molar, e vai jogar embaixo da nossa estequiometria. 159 gramas por mol é relacionado ao CO2S, a massa molar dele, e a massa molar de cobre é 127 gramas por mol, o que é para 2 mols, porque está aqui no nosso balanceamento. Agora, nós vamos pegar o que a questão está pedindo e vamos colocar na segunda linha, que é o quê? Determinar a massa de cobre, Cu, que pode ser obtida a partir de 500 gramas de Cu2S. Então, a gente vai pegar esse 500 gramas, vamos colocar aqui embaixo e vamos botar X embaixo de cobre, tá? Primeira linha, massa molar. Segunda linha, o que a questão está me fornecendo. Então, nós vamos ter o quê? 500 vezes 127 dividido por 159, que vai dar, então, 399,34 gramas de cobre. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente monta as substâncias que vão se relacionar no nosso cálculo. A gente vai calcular a massa molar de cada uma dessas substâncias. Vamos pegar a massa molar de cada uma delas e olhar o balanceamento e ver se precisa ser multiplicada pela quantidade de mols que tem aqui na frente. Se não precisar, ou se mesmo se precisar, como foi esse caso, a gente vai botar aqui na nossa estequiometria, na primeira linha, e a segunda linha vai ser referente ao que a questão está me dando, o que ela está solicitando e me fornecendo de dados. A gente vai fazer a nossa regra de 3 e, no fim, vai calcular a quantidade em massa. E acabou. Esse é o nosso resultado. Tá? Então, quando a gente está relacionando massa a massa, vai ser bem simples. Ela chega a ser até mais simples do que o segundo cálculo que a gente estava vendo anteriormente, do segundo vídeo, no caso. Então, terminou o nosso cálculo. O último exercício do vídeo vai ser a questão 21 da lista de vocês, que fala o seguinte: a metanfetamina, uma substância usada como medicamento, é eliminada do organismo por meio de uma série de reações. O processo global pode ser representado pela reação com O2, conforme mostra a equação. Então, essa equação já está também balanceada. Vejam que tem 4 mols de metanfetamina, 55 mols de O2, 40 mols de CO2, 30 mols de água e 2 mols de gás nitrogênio. A quantidade de oxigênio em miligramas necessária para reagir completamente com 12 miligramas desse medicamento é aproximadamente. Então, aqui a questão também já nos deu a massa molar para facilitar a resolução dos cálculos, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é relacionar as substâncias necessárias para o nosso cálculo, que vai ser qual? O medicamento, que é a metanfetamina, só que a metanfetamina também é considerada uma droga, tá? Então, não pode ser consumida, né? Como todo mundo sabe. E tanto é que tem muita gente que brinca da metanfetamina, fazer metanfetamina, e tem séries que documentam sobre isso. Então, assim, ela é um medicamento, mas também é considerado uma droga, tá? Então, nós vamos ter que relacionar esse medicamento com oxigênio, tá? Então, a gente vai colocar primeiro as substâncias envolvidas no nosso cálculo. Então, aqui. Agora, como já tem a massa molar de cada uma delas, isso aqui vai ser para 1 mol. 149 gramas para 1 mol e 32 gramas para
1 mol. Só que olhando aqui no nosso balanceamento, nós não temos 1 mol de cada uma delas. Nós temos 4 mols de metanfetamina e 5 mols de gás oxigênio. Então, nós vamos pegar esses 149 gramas por mol e multiplicar por 4. E nós vamos pegar esses 32 gramas por mol e multiplicar por 55, que vai dar estes valores que vocês vão colocar na nossa estequiometria, na nossa regra de 3. 149 vezes 4 vai dar 596 gramas por mol. E 32 vezes 55 vai dar 1.760 gramas por mol. Então, a gente joga aqui na nossa estequiometria. A segunda linha vai ser relacionada com os dados que a questão está me dando, assim como a solicitação dela, tá? Então, na segunda linha, nós vamos colocar 12 miligramas embaixo do medicamento, para daí, enfim, calcular a quantidade de oxigênio em miligramas. Vejam que é o seguinte, aqui nós não precisamos converter 12 miligramas para grama. Por quê? Se a questão está me pedindo em miligramas, a gente não precisa fazer a conversão, a gente pode deixar esta mesma unidade de medida. Agora, por exemplo, aqui ó, duas unidades de medida igual, que vão se anular, mas aqui a questão me forneceu em gramas, mas está solicitando em miligramas. O que a gente poderia fazer? Calcular em gramas e o resultado depois converter para miligramas. Mas nesse caso não é necessário, porque está pedindo ó, em miligramas. Então, como essas duas unidades de medidas vão se ser cortadas, no caso, vai sobrar miligramas. Então, a gente não precisa converter. Então, a gente vai fazer 12 vezes 1.760 dividido por 596. E o nosso resultado vai dar 35,43 miligramas de O2. Então, veja, a gente pediu miligramas, tá, de oxigênio a partir de 12 miligramas de metanfetamina, tá? Só que as massas molares deles eram 149, isso aqui para 1 mol, mas a gente não tinha 1 mol, a gente multiplicou por 4, que deu 596, e de O2, que era o solicitado em miligramas também, a gente tinha 32 gramas por mol para 1 mol, mas a gente tinha 55, que a gente multiplicou e deu, então, 1.760. Fazendo a regrinha de 3, lembram que este multiplica o inverso, tá? A sua diagonal, e que divide pelo seu do lado. E o resultado foi 35,43. Se eu não me engano, nessa questão tem A, B, C e D para vocês marcarem a alternativa correta. Neste caso, vai ficar como 35, é a alternativa que está lá marcando 35 miligramas. Porque só vai mudar aqui, ó, essas vírgulas, tá? Mas isso é conforme também depende do arredondamento que a questão de vocês vai dar, tá? Tem alguns cálculos, algumas calculadoras, desculpa, que vai arredondar para 35, porque 43 é menor que 5, né? Para não ficar 35,5. Então, tem calculadoras que vai dar quebrado e outras que já vai dar redondo. Então, tudo depende da calculadora de vocês. E se vocês forem calcular a massa molar de cada uma dessas substâncias, pode ser que dê um pouquinho alterado, mas assim, ó, talvez no máximo, números após a vírgula, este 6 ser ou um 7, sabe? Pouca coisa muda, porque depende do arredondamento de cada tabela periódica também. Mas os cálculos, quando tem relacionado só massa a partir de um valor já em massa, sempre serão somente esse único passo, tá? Que é massa molar na primeira linha e os dados que a questão está te fornecendo e solicitando na segunda. Vai fazer a regra de 3 e basicamente tu vai ter o resultado final. E vai ser somente isso nesses cálculos que vai ter. A única coisa que pode mudar é a conversão. Por exemplo, se solicitasse em gramas, esse resultado final ia ter que converter em gramas, ou vice-versa, ok?